acreditam que o governo Lula será ótimo ou bom, tá? Essa é uma pesquisa que foi realizada e depois o G1 aqui também confirmou que 55% dos brasileiros acreditam que o governo Lula será ótimo ou bom. Mas eu quero saber da realidade do brasileiro em si. Tendo em vista que já são 17 dias de governo oficial, mas já são 2 meses de entrelinhas aí antes da posse que Lula continua articulando, fazendo aí as suas articulações. Durante esse período, você vai colocar aqui qual a sua projeção para o governo Lula. Vamos colocar melhor. De uma nota de 0 a 100, qual é a nota que você dá para o governo Lula nesse primeiro período? De 0 a 100. Coloca a nota aí que você poderia dar para o governo Lula nesse início de mandato. Quem vai decidir aqui é você que acompanha aqui no canal. Bom, bora lá. Vamos lá, mas a gente continua. Vou trazer uma matéria para vocês agora sobre economia, que eu julguei de extrema importância trazer para vocês. O Poder 360 fez a seguinte publicação: Lula frustrou a expectativa dos economistas. Foi o que disse um ex-ministro, tá? E eu estou falando do Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega, ele foi ministro da Fazenda, tá? De Economia, lá da época do José Sarney. Segundo Maílson da Nóbrega, o mercado financeiro esperava que o presidente repetisse o primeiro mandato. Ou seja, muitos economistas apoiaram Lula, inclusive o Armínio Fraga, por exemplo. O que acontece é que depois das primeiras medidas do governo Lula, começou a bater o desespero. Já estão preocupadíssimos com as medidas que Lula está fazendo, falando em regulamentar mídias, falando em regulamentar, inclusive, pautas do setor financeiro, e isso incomodou muito. Olha o que ele escreve aqui. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva frustrou as expectativas do mercado financeiro nesse começo de mandato. Segundo ele, economistas esperavam que petistas repetissem ações do seu primeiro governo. Pelas declarações mais recentes de Lula, inclusive na parte econômica do discurso de posse, Lula se aproxima do período Dilma Rousseff, com visões intervencionistas muito fortes e com uma percepção equivocada do papel das estatais, disse em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Eu, como mestrando em comércio internacional e em negócios, eu tenho medo também de várias declarações, tanto de Lula quanto de Haddad. Eu falo em relação à moeda única, eu falo em relação à intervenção, tudo isso é preocupante demais. Mexer na lei das estatais para colocar um político comandando o BNDES para liberar dinheiro para a Argentina, liberar dinheiro para a Venezuela, que Maduro já fez a solicitação, isso é preocupante e isso me preocupa muito. Bora falar agora de